realizar coisas extraordinárias. Ela bem instruída, bem formada, com certeza ela pode fazer uma movimentação em prol da vida. Então o jovem ele tem vitalidade, ele tem inteligência, ele tem capacidade, tem esse dinamismo, e não só a igreja, mas como todas as outras instituições podem aproveitar desse potencial dos nossos jovens para que, e no caso, naquilo que é particular do cristão católico, ajudar na construção desse reino que Jesus nos fala, né? O reino de Deus está próximo às realidades. Então as realidades de morte precisam ser transformadas em realidades de vida. E o jovem tem esse potencial, é chamado, é vocacionado para modificar as realidades que são contrárias ao Evangelho, aquilo que Cristo nos ensina. O senhor falou também a respeito, uma frase que ficou na minha cabeça, uma criança bem formada é um adulto bem formado. Então, é a missão da família hoje educar o jovem para o futuro em base nessa realidade que o senhor nos fala, desses males? Deus quis ser um de nós em tudo exceto no pecado, e quis ser um de nós sendo família. Então Deus ali deseja formar comunhão com a humanidade de forma mais plena em Cristo Jesus. Toda a revelação de Deus plena é em Jesus Cristo. Não há outro aspecto, né? Então, à medida em que Deus deseja ser um conosco, Ele quer começar como a humanidade começa, a criança gestada. Evidentemente que a gestação, a vinda de Jesus é diferente, é extraordinário. Então o anjo anuncia a Virgem Maria, a menina de Nazaré, ela aceita o desejo de Deus, se faz serva. A concepção do menino é diferente, é na ação do Espírito Santo. Maria permanece virgem antes, durante e depois. E Deus quer ali a presença do homem. Que homem é este? Não o homem que vai ter com Maria a relação carnal, a relação do corpo, mas é o homem que vai ser o responsável por cuidar dos dois tesouros de Deus, o seu filho e aquela que ele escolhe para ser a mãe do seu filho. Então Deus começa de forma extraordinária, de forma especial, a família. Então Maria é a mãe de todos os filhos. Isso. Então faz parte entre a história que eu costumo dizer que a gente está num berço de cultura, de tradições. E a nossa igreja aqui ainda conserva a cultura do latim, como você pode ver hoje, eles acompanharam através dos flashes. Então, o Frei Raimundo vem lutando com a gente para manter alguns cânticos em latim. E uma grande dádiva nossa é que 50% do coral hoje está jovem. E o grupo que está se formando aqui no Centro Histórico, o Grupo Jovem Centro Histórico, eles estão querendo lutar para manter essa tradição desde lá da Ajuda até aqui no Santo Antônio. É muito importante quando você fala em estatura e graça, né? Então é a tradição também sendo conservada pela juventude. Esse tema nosso quer abordar isso, essa defesa justamente das tradições. É papel nosso também como jovem? Olha, a igreja, ela é a responsável, a Santa Igreja Católica. Cristo diz: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, as portas do inferno terão força contra ela. Nem por isso vamos cruzar os braços, deixar que o inimigo a faça perecer, em absoluto. Nós temos a garantia do próprio Deus em Cristo Jesus. Mas nós humanos, nós membros deste corpo que é a igreja, que tem Cristo como cabeça, nós somos responsáveis por manter aquilo que a igreja como mãe nos ensina. Então, não existe nenhuma oposição entre uma modernidade e aquilo que a igreja como mãe nos apresentou nos primórdios. O latim não nos fere, o latim não nos deixa retrógrados, e inclusive para os nossos jovens e as nossas crianças, ajuda a entender uma tradição que não é um tradicionalismo bobo, mas nos ajuda a entender o que é a tradição da igreja, como que a igreja ensinou, como que a igreja evangelizou, como que a igreja construiu tudo isto que nós temos, como a igreja é responsável por esta cultura, como é que a igreja é responsável pelas universidades, pelas bibliotecas, por todo esse patrimônio histórico. Então, a igreja também ela é mãe que educa os seus filhos em todos os aspectos e sempre para o seu bem. Então, desde a Igreja da Ajuda, todas as comunidades do centro histórico devem manter, com certeza. E não vejo nenhuma oposição, nada contraditório, inclusive para os jovens ter consciência desse tesouro que a igreja, como mãe, conserva e quer, evidentemente, continuar nos ensinando. Renato, muito obrigado. Deus abençoe, proteja e